Olá, estudante. Então vamos iniciar o nosso estudo sobre a termodinâmica. E o que é isso? Olha só, gente. Essa é a parte da física que estuda os gases perfeitos e as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia, certo? Então imagina aqui esse recipiente aqui com um gás perfeito. Ele está tampado com um êmbolo, certo? E aí eu vou mudar a temperatura, né, que aquece esse gás, vou variar, né, eu aumento a temperatura, então esse gás começa a se expandir, certo? Vai empurrar o êmbolo. Então, nós temos a fórmula trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Mas isso só funciona para sistemas isobáricos. Iso o quê? Calma, vamos lá. Então, nós temos aqui um gráfico, né, que só funciona através desse sistema isobárico, né, e você pode usar o gráfico para achar tudo que você deseja nessa relação entre pressão e volume. Então, veja só, gente. O trabalho será igual à área abaixo dessa linha aqui do gráfico, até o eixo do volume. Para você calcular o trabalho, né, realizado, é só você calcular a área aqui, essa área dessa figura geométrica aqui, certo? Que geralmente vai vir um quê? Vai vir um quadrado, um retângulo, ou nesse caso aqui um trapézio, né? Então vamos lá. Para continuarmos o nosso estudo, é necessário que você entenda esses conceitos importantes, né? Pelo menos a diferença entre eles. Temperatura é o grau de agitação das moléculas do gás, entendeu? Calor é a passagem da energia térmica de um corpo para o outro, certo? E a energia é a capacidade de um corpo de realizar trabalho. Trabalho é energia. Então, iniciando o estudo das transformações gasosas, nós temos aqui a equação dos gases perfeito, onde diz o seguinte, que o produto da pressão final com o volume final sobre a temperatura final é igual ao produto da pressão inicial com o volume inicial sobre a temperatura inicial, tá bom? Dentre as transformações gasosas, vale destacar a isobárica, onde a pressão é constante, certo? E ela é muito utilizada, né, no estudo dos gases. E aí diz o seguinte, que pressão final é igual à pressão inicial, ou seja, a pressão é constante. E aí a equação vai ficar assim, volume final sobre temperatura final é igual ao volume inicial sobre a temperatura inicial, tá bom? Na isovolumétrica, né, a transformação isovolumétrica, o volume é constante. Ela também é conhecida como isocórica, certo? Então, o volume final é igual ao volume inicial. E aí nós temos a equação, pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. Na isotérmica, o que é constante é a temperatura. A temperatura final é igual à temperatura inicial. E vai ficar da seguinte forma a equação. Pressão final vezes volume final é igual a pressão inicial vezes volume inicial. Já aqui, na transformação adiabática, né, ela é tão rápida que não dá tempo nem de ter troca de calor, certo? Então, não há troca de calor entre o gás e o meio externo. A quantidade de calor, né, ela aqui é igual a zero, certo? E aí o que acontece? O Q, né? O Q, quando ele é positivo, o gás está ganhando calor. O Q, quando é negativo, o gás está perdendo calor. Já na adiabática, não. Ele não há troca de calor, certo? Para o meio externo, né? Então, chegamos agora à análise da energia interna. Então, veja só, a energia interna de um gás é a soma de todas as energias das moléculas do gás. Então, quando a agitação das moléculas aumentam, né, a energia interna será positiva, né? Também aumenta. Quando a agitação das moléculas diminui, né, a energia interna também diminui. E quando há uma transformação isotérmica, ou seja, a agitação das moléculas não mudam, a energia interna também desse gás não muda. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos analisar a primeira lei da termodinâmica, onde diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Então, para você entender, imagina você vai lá, se alimenta, tudo e tal, adquire energia interna.
Depois você faz um exercício, né? As suas tarefas diárias, tal. No final do dia, percebeu-se que você teve um acúmulo de energia, certo? Um acúmulo de gordura, né? Então é justamente isso, ó. A variação interna de um gás, né, é igual à quantidade de calor que ele recebeu, a energia, né, que ele recebeu, menos o trabalho realizado. E a diferença disso daqui, ó, pode ser negativo, pode ser positivo ou pode ser zero, né, no caso das transformações adiabáticas. É isso aí, gente. Até a próxima. Um forte abraço.